Pizzaria fictícia, boa tarde. Boa tarde, gostaria de pedir uma pizza? Pois não, senhor, vou estar anotando seu pedido. É 1/3 cachorro-quente e 2/3 filé com fritas. E qual o tamanho, senhor? Qual é a diferença entre a família e a gigante? Uma é 8 fatias e a outra é 12 fatias, senhor. Tá, mas qual o tamanho de cada fatia? Me ajuda, Super Léo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e vou tentar ajudar o nosso amigo a resolver o problema da pizza. Na verdade, os livros didáticos, eles não trazem uma reflexão muito boa sobre o verdadeiro significado da fração. Alguns conceitos você provavelmente já deve ter lido. Por exemplo, toda fração é composta por um numerador e um denominador. O denominador é o que dá nome à fração. Então ele indica a quantidade de partes que foi dividida. O numerador dá número à fração. Então ele indica a quantidade de partes que foi escolhida. No caso da pizza, por exemplo, representaria a quantidade de fatias que você vai comer. Então se eu te perguntar, por exemplo, o que é maior? 1/8 ou 1/12? Você provavelmente vai me responder, 1/8 é maior, porque significa que o inteiro foi dividido em menos partes. Tudo bem, só que isso só vai fazer sentido se a gente estiver comparando inteiros de tamanhos iguais. Por exemplo, se eu perguntar o que é maior, 1/8 de uma pizza gigante ou 1/12 de uma pizza família? Não tem como responder se você não souber exatamente o tamanho de cada pizza. Então é por isso que na matemática a gente trabalha com algo muito importante chamado unidade de medida. Para começar, a gente pode falar em dois tipos de unidade de medida. Tem aquelas que são universais, como é o caso, por exemplo, do metro, que é a altura de uma barra metálica localizada no museu lá na França. Mas a gente também pode criar unidades de medida pontuais, como é o caso, por exemplo, do fraxoma, que eu mencionei nesse vídeo que eu vou colocar aqui na descrição. O mais importante quando a gente escolhe uma unidade de medida é que ela seja uma convenção, ou seja, é importante que todo mundo pense e fale na mesma coisa. Além disso, a gente também pode falar em dois tipos de unidades de medida. Existem aquelas que são chamadas discretas ou descontínuas, que é quando cada unidade não pode ser quebrada em pedaços menores. Imagine, por exemplo, que a gente pegasse um saquinho cheio de bolinhas de gude. Cada bolinha é uma unidade. E não faz sentido quebrar uma bolinha, você vai acabar estragando. Então a gente pode pensar no nosso pacote como sendo o conjunto das nossas unidades de medida. E a fração seria a ideia de você pegar e dividir essas bolinhas em partes menores. Mas existem também unidades chamadas de contínuas, que é o caso, por exemplo, do próprio metro, em que a própria unidade pode ser dividida em partes menores. No caso do metro, a gente pode dividir em decímetros, centímetros, milímetros e por aí vai. Um psicólogo suíço chamado Jean Piaget provou que as crianças aprendem primeiro as quantidades discretas e depois as quantidades contínuas. Então, para você que é professor, talvez seja interessante apresentar esse tema aos seus alunos usando primeiro as unidades discretas. Então, em vez de já começar pelo problema da pizza, você pode começar, por exemplo, distribuindo bolinhas de gude para os seus alunos. Vou dar um exemplo. Imagine que você pegue um pacote com 40 bolinhas e um outro pacote com 48 bolinhas. O primeiro pacote você vai dividir para um grupo de 8 estudantes e o segundo para um grupo de 12. Então reparem que, embora o primeiro pacote seja menor, no final das contas, as crianças que receberem as bolinhas desse pacote vão ficar com mais. Elas vão receber 5 bolinhas cada uma, enquanto no outro cada uma vai receber 4. Reparem que esse problema é numericamente idêntico àquele problema da pizza. Então você pode, por exemplo, comparar usando uma pizza cortada, por exemplo, a francesa, uma em 40 pedaços e a outra em 48. Então você vai mostrar que no caso de uma pizza menor, você pode acabar recebendo fatias maiores, dependendo da quantidade em que você partiu. Léo, dá pra usar música pra ensinar frações? Com certeza. Isso porque a música trabalha também com um tipo de grandeza
que é o tempo. E existem várias unidades de medida que estão relacionadas ao tempo e, consequentemente, à música. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você está interessado no assunto, além de deixar seu like, peço que você também se inscreva no canal e ative o sininho, porque aí você vai receber a notificação quando o vídeo estiver no ar. Aproveito para convidar vocês também a conhecer a nossa apostila Matemática Raiz, Problemas e Soluções da Vida Real, em que a gente aborda questões muito interessantes como essa que eu coloquei nesse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Tchau, tchau.